Fui eleito síndico, e agora? Olá pessoal, eu sou João Carlos. Hoje nós vamos falar sobre o segundo vídeo da nossa série sobre gestão condominial. O tema de hoje é: fui eleito síndico, e agora? O que acontece? A maioria das vezes, um condomínio, um morador se candidata a síndico com medo de outro se candidatar, mas na verdade ele não tem conhecimento do que se refere à gestão condominial do síndico. Então ele acaba se abraçando com a administradora, e a administradora que passa a ser a síndica do condomínio. E isso não pode ocorrer. Por quê? Porque existe a figura do síndico, existe a figura da administradora, que na verdade ela faz uma parte do trabalho que seria do síndico, o que é permitido segundo o Código Civil. Temos aqui, por exemplo, artigo 1348 do Código Civil, parágrafo 2º. O síndico pode transferir ao trem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas, mediante aprovação da Assembleia, salvo disposição em contrário da Convenção. Em contrapartida, no próprio artigo 1348, a linha 8ª, prestar contas à Assembleia anualmente e quando exigidas. Parênteses, o artigo 1348 trata-se das funções do síndico, ou seja, o síndico pode transferir poderes parciais à administradora, mas ele continua sendo o representante legal do condomínio. Então, o serviço da administradora continua sendo responsabilidade dele, apesar da mesma estar sendo paga para realizar a gestão do condomínio no que se refere a receitas e despesas, ou seja, quanto a pagar e quanto a receber, a organização das assembleias e etc. Mas o controle sobre a gestão deve ser do síndico. Ok, mas o que o síndico precisa fazer logo que ele entra na gestão, logo que ele toma posse sobre a gestão? Primeiro, ter conhecimento da Convenção. Segundo, ter conhecimento do Código Civil. Existem capítulos específicos do Código Civil que trata apenas sobre assuntos do condomínio. Ler contratos, verificar se os contratos estão sendo cumpridos, no que se refere a prazo de validade do contrato, se existem cláusulas leoninas, se os reajustes anuais estão de acordo, verificar as atas de assembleia anteriores, se as gestões anteriores cumpriram o que foi determinado em assembleia, se não cumpriram, fazer cumprir, verificar as normas de segurança, como a VCB, como a SPDA, como o RIA. São normas que em alguns lugares do Brasil não são obrigatórias, mas a boa gestão exige que você tenha, mesmo sendo obrigado ou não no seu estado, você tenha esse tipo de certificação, porque certifica a integridade dos condôminos, né? Principalmente o AVCB. Nós vemos aí algumas tragédias que ocorreram porque não estava dentro das normas de segurança, então não havia extintores, ou o extintor estava vencido, não havia saída de emergência adequada. Então é super importante o condômino ter esse tipo de controle, independente por obrigação, por força de lei ou não. Outra coisa, quando for fazer uma compra, uma aquisição, sempre faça cotações, no mínimo 3 cotações, e anexe essas cotações na prestação de contas, no livro de prestação de contas ou em lugar reservado, mas sempre deixe anexado essa cotação, porque demonstra lisura, demonstra de que forma que foi feita a aquisição, contratação de um serviço. É extremamente importante. É outra situação que não é força de lei, mas faz parte de uma boa gestão. Surgiu fatos relevantes
no condomínio, fatos administrativos ou fatos judiciais. Convoque a Assembleia Geral Extraordinária e participe os condôminos sobre a situação e até mesmo ações que deverão ser tomadas ou não, dependendo da aprovação dos condôminos. É lógico que tem algumas questões que não dependem de aprovação em assembleia, porque é da autonomia do síndico tomar, principalmente questões judiciais, mas é importante levar em assembleia para todos os condôminos estarem cientes da situação. Ou seja, alguns síndicos eles relutam em convocar a assembleia porque dizem que há um custo, né? E realmente tem um custo, mas esse custo ele é necessário para uma boa gestão, para a transparência da gestão, para você conseguir participar dos problemas do condomínio e as soluções que devem ser tomadas junto a todos os condôminos. Isso além da qualidade na sua gestão, da transparência e da tranquilidade aos demais condôminos que o trabalho está sendo bem feito, com lisura e com transparência. Despesas extraordinárias. Como evitá-las e o que fazer se for necessário. Primeiro, quando fizer a Assembleia Geral Ordinária, onde vai haver a prestação de contas, aprovação das contas e aprovação da previsão orçamentária para o ano seguinte, é importante na previsão orçamentária já ter mensurado o que vai ser gasto durante aquele ano, além das despesas geralmente ocorridas, ou seja, as despesas ordinárias, aquelas despesas que fazem parte da operação do condomínio. Quando você aprova essas situações extraordinárias, por exemplo, uma reforma da piscina, ou a reforma do salão de festa, ou da academia, por exemplo, ou a pintura do prédio, você já estabelece que esse gasto vai ocorrer dentro do ano seguinte, passa a ser uma despesa ordinária porque ela foi aprovada na previsão orçamentária. Então, sempre que houver uma despesa extraordinária, procure já incluí-la de forma clara, transparente, informando os condôminos na Assembleia que haverá esse gasto extraordinário durante o ano e isso vai impactar no valor da cota condominial. E aí decidem se vai ser absorvida pela conta ordinária ou vai se criar um fundo para esse tipo de obra, de manutenção ou de benfeitoria. Aconteceu um fato no decorrer do exercício, despesa extraordinária. Convoque a Assembleia e aprove o serviço ou a aquisição do produto na Assembleia. Se for despesa urgente, então o Código Civil estabelece que você pode executar o serviço, mas tem que levar imediatamente a conhecimento de todos em Assembleia. Ou seja, despesa urgente. Estourou um cano, né? Não dá para você convocar a Assembleia para resolver o problema. O problema tem que ser resolvido de imediato. Resolva o problema e imediatamente convoque a Assembleia para citar que houve esse gasto extraordinário, foi gasto tal importância e está sendo dado ciência. Outra alternativa é passar uma circular informando esse gasto ocorrido, a fim de evitar assembleias e deslocamento de pessoal e aglomeração e etc., principalmente neste momento. Outro fato importante que precisa ser observado na boa gestão: controle sobre a inadimplência. Evite receber valores em mãos, sempre por boleto, através da administradora. Verifique qual que é a relevância da sua inadimplência e quais ações devem ser tomadas. Quando contratar um advogado, procure ter um advogado que ele seja independente da administradora. Isso traz qualidade ao trabalho. Se já tiver embutido o
serviço de advogado nos honorários da administradora, negocie, retire esse serviço do escopo e contrate um advogado externo. Isso te dá maior autonomia e maior qualidade na gestão, principalmente na recuperação dos inadimplentes. Outro fator importante: evite usar a conta pool. O que é a conta pool? É a conta corrente, conta bancária da administradora, onde é depositado, é movimentada o dinheiro do condomínio em sua conta, ou seja, o condomínio não tem conta própria. Isso dá transtornos, principalmente a questão de receita, porque não fica muito claro o que foi cobrado, de quem foi cobrado e o que realmente entrou, né? Porque as administradoras, de modo geral, elas não segregam essa conta corrente. É uma conta corrente única que movimenta diversos condomínios e aí ela não tem base para apresentar o que foi contabilizado, principalmente receitas. Despesas até que não, porque você tem o comprovante de pagamento. Mas receitas costuma gerar essa deturpação entre o que foi recebido de fato e o que foi contabilizado por falta de comprovação. Então sempre opte por conta própria do condomínio, onde você, síndico, tenha controle de tudo que foi emitido de cobrança, tudo que foi recebido e qual que é o saldo em aberto, que logo se torna inadimplente. Então é isso, pessoal, que nós gostaríamos de dizer. Esses são os principais fatores para você ter uma gestão de qualidade. Esses são os passos primordiais para você, síndico, se embasar e ter uma gestão de qualidade, uma gestão transparente e que não cause nenhum tipo de transtorno, acusações, insatisfações. Ok? Até o próximo vídeo. Um abraço.